E na nossa entrevista de hoje, nós estamos com o Fernando Medeiros, ele que é diretor executivo da Assorronda, vai conversar conosco sobre segurança ao andar de moto. Nós hoje também falamos sobre esse assunto, falando sobre os acidentes de motos que foram registrados e a preocupação que está tendo também, não só no Brasil, mas internacional. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Falando sobre justamente se precaver desses tipos de acidentes, né? Bom, muitas pessoas acham que não é seguro andar de moto. Fernando, por que você acha que as pessoas têm essa concepção? Porque às vezes a imprudência dos motoqueiros, porque há muitos que não respeitam as leis. Por que você acha que acontece isso? O que acontece? As pessoas tendem a olhar muito mais para o lado negativo das coisas do que para o lado positivo, né? Chama muito mais a atenção. Mas eu considero andar de moto seguro, tanto é que eu ando de moto, diariamente levo minha filha para a escola de moto. E se a gente analisar as estatísticas que a gente tem hoje, que na verdade são até poucas, né? Deviam ser muito mais, mas a gente observa que a grande maioria dos acidentes acontecem por imprudência, por questões que seriam tão simples de ser evitadas, e a gente com certeza salvaria muitas vidas. A gente tem experiências pelo Brasil. A semana passada estava em Santa Catarina, há um trabalho lá de conscientização no trânsito. O número de mortes na região caiu de 42 para 17, em menos de um ano de trabalho. Quer dizer, há muito o que se fazer, mas o grande problema ainda é a conscientização tanto do motociclista quanto das pessoas que estão ao volante de seus veículos, enfim, até mesmo do pedestre. E, Fernando, nessa conscientização, nesse trabalho, né, que vocês fizeram lá no sul do Brasil, o que vocês passavam para as pessoas? Qual o conhecimento, qual a conscientização que você fazia? Então, bom, primeiro a gente mostra para as pessoas entender um pouco o veículo, né, com que elas estão usando. Para você ter uma ideia, hoje em dia, foi feita uma estatística em São Paulo, 2% dos acidentes levam a óbito. Certo. Então já é um número assim. E aí você ainda tem, numa cidade como São Paulo, por exemplo, 10% das pessoas ainda não usam capacete. São Paulo é uma cidade que tem uma fiscalização considerada bastante razoável, sim, quando considerada com o Brasil. A gente, pasmem, a gente ainda tem mais de 30 municípios em que é proibido usar capacete. Como Apesar assim? Explique, Fernando. O que acontece? O município não tem poder para legislar sobre isso, porque esse tipo de legislação que é federal. Mas alegando questões de segurança, a gente tem mais de 30 municípios pelo Brasil em que a prefeitura resolveu que é proibido usar capacete por questões de segurança, priorizando a questão de segurança pública. Então, para você ver o nível de desinformação que chega até muitas vezes ao poder público. Mas e, Fernando, nesse caso que você citava para a gente sobre segurança pública, o que eles alegam? Eles alegam que não questões de assalto utilizando o capacete. Em São Paulo, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade um pouco fora da curva até em termos de Brasil, quando você compara com os mais de 5 mil municípios pelo Brasil. Recentemente saiu uma lei que o motociclista não pode entrar no posto de gasolina utilizando o capacete. Sim. Não sei se você se lembra disso. Claro. Inclusive, essa lei está em vigor, mas ela não pegou, por questões óbvias. Vamos partir para a prática. Você imagina que eu estou chegando com a minha moto no posto de gasolina. Eu tenho que parar na rua, onde está passando os carros, para tirar o capacete. Certo. Como é que eu entro no posto empurrando a minha moto? Mas tem uma certa faixa, né? A partir daquela faixa, porque há uma calçada, normalmente nesses estabelecimentos há uma calçada, você está na avenida ou então na rua há uma calçada, então tem aquela faixa amarela riscada para dentro a partir do posto. A partir do posto, né? Então, na verdade, seria uma cautela que eles deveriam tomar. Acredito que, claro, até se pegar o jeito, até se ter o hábito, acaba dificultando, mas pela questão a gente também vê muitos e muitos
antes até aparecia na TV quantos e quantos casos de postos de gasolina que são assaltados justamente por motoqueiros, né? Normalmente eles chegam em 2 pessoas e às vezes o mesmo posto é assaltado frequentemente num ano só. Então eu também entendo essa questão de segurança pública quando a pessoa está indo fazer, além de só dirigir, mas está fazendo outra coisa com a moto, no caso, está indo abastecer, né? Então, por exemplo, você pega uma moto pesada, como é que você leva ela até a bomba de gasolina? É perigoso você escorregar, enfim. Às vezes a legislação ela atende de um lado, mas ela esquece do outro. E às vezes coisas simples deixam de ser feitas. Por exemplo, São Paulo era uma cidade que tinha as faixas exclusivas para moto. Isso é uma coisa interessante. Se a gente tivesse faixa, por exemplo, na marginal do lado esquerdo, a chance de um veículo entrar na sua faixa, no corredor, e derrubar o motorista, o motociclista, ela diminui no mínimo em 50%, 70%. Aí as pessoas dizem assim, mas o motociclista não poderia andar no corredor. Essa é uma realidade que não tem como mudar. Olha só, nós temos em São Paulo mais de 400 mil motociclistas. Vamos considerar, fazer uma conta muito simples, que metade deles estão andando ao mesmo tempo. Então nós temos 200 mil motociclistas andando em São Paulo ao mesmo tempo. Uma moto, em condições de trânsito parado, ela precisa de pelo menos 4 metros para ela se instalar ali. Então uma moto tem quase que 2 metros, 1,70 m, mais 1 metro para frente, 1 metro para trás. Nós teríamos que ter mais 800 quilômetros de espaço, de piso, para ter as motos. Se você considerar que fiquem em 2, são mais 200 quilômetros de trânsito em São Paulo. A cidade simplesmente para, né? Bom, isso é sabido, né? Que o trânsito de São Paulo ele é caótico. Se todas as pessoas saíssem na mesma hora de casa, realmente a gente não sairia do lugar, né? Isso é sabido que a gente não tem como mexer nessa situação, principalmente com a política, né, na verdade, do governo também, de cada vez incentivar mais e mais a compra, né, de carros e também abaixando o IPI, tantas coisas desse gênero, mas não mudar que fique possível de transitar com esses próprios carros que são comprados, né? Não há o problema de você adquirir o seu carro. Todos têm o mesmo direito, né? O direito igualitário. Agora, a questão, você não tem como usufruir desse próprio benefício que é tão estimulado na questão de diminuição do IPI, porque justamente outras medidas são tomadas, medidas muito paliativas, como você dizia, né? Algumas medidas são tomadas pensando num lado só, às vezes pensando na maioria, mas não pensando em outros casos, ou às vezes pensando numa coisa, uma medida emergencial, mas não pensando para daqui 4 anos, 5 anos, 10 anos. Então, é uma situação muito complicada mesmo. Não se investe muito pesado, né, na mudança para melhorar os transportes realmente, e daí então há esse trânsito caótico que a gente sabe, e fica muito difícil. Claro que os motoqueiros eles acabam sendo mais prejudicados porque eles estão muito mais sensíveis, né, a qualquer tipo de acidente. Eles estão muito mais expostos, né? Bom, Fernando, mas indo para o lado agora da preocupação também em eles se protegerem, vai. As dicas, já começando com as dicas para os próprios motoristas de carro. Como é que eles podem evitar acidentes causando algum tipo de lesão para os motoqueiros? Olha, você sabia que 88% dos acidentes de moto são causados por imprudência? Seja 84% por imprudência do motorista, 88% por imprudência do próprio motociclista. Né? A moto é um veículo muito rápido, né? As pessoas precisam se habituar a utilizar as sinalizações do próprio veículo, seta, olhar espelho. A gente vê muito, acontece muito por conversão rápida, né? Aquela indecisão, acaba entrando e não vendo o motociclista, enfim. Esse já é um dado estatístico bastante interessante, né? A questão da culpabilidade, né? Uma pesquisa séria feita pela USP constatou que a culpa é 50-50. 49% é culpa do motociclista, 51% é do outro veículo. Quer dizer, na verdade, aí está dividido. Quer ver um outro dado interessante? 1 em cada 4 motociclistas que caíram, deram entrada em hospital, estavam alterados por droga e álcool.
Você vê, uma questão um tanto óbvia, né? Sim, mas é muito difícil, porque você já junta esse trânsito caótico que a gente falava, né, que é o trânsito caótico que existe não só em São Paulo, mas no Brasil, né, de uma maneira assim generalizada. A gente tem ouvintes aqui do Brasil todo acompanhando. Você já junta as condições de trânsito que não favorecem que haja uma circulação que seja segura. E você já junta a imprudência do motorista, essa questão de seta, que nem você citou, de entrar abruptamente, né, numa via. Você está numa avenida, você entra simplesmente até no posto de gasolina ou numa rua sem dar seta. A gente sabe que é justamente aquelas pessoas que dirigem para si sem pensar no coletivo, né, Fernanda? É verdade. Então, são dados que mostram o que acontece, que muito dos acidentes, a responsabilidade, naturalmente, que ela está em cima de quem está sob a moto ou ao volante do carro. Mas a gente pode evitar com medidas simples. Olha, 18% dos acidentes acontecem por falta de manutenção da moto. Isso é uma coisa que é lamentável. Por exemplo, pneu, principalmente pneu e freio, são itens relativamente baratos. A grande maioria das motos são motos pequenas, né, de 125, 150 cilindradas. Um pneu dessa moto custa R$80, R$100 no máximo, e ele dura 4, 5, 6 meses. Se a pessoa andar muito, às vezes um ano, depende. Quer dizer, se você considerar o valor pelo tempo de uso que ele tem e pela segurança que ele te traz, não faz o menor sentido andar com um pneu careca ou com um freio que não funciona, né? E você já reduz aí no mínimo em 18% o seu risco de acidente. Olha só, com uma medida tão simples e óbvia como essa. E, Fernando, então, indo nesse sentido, para você elencar aqui para a gente quais essas medidas práticas que os motoristas, né, de motos podem tomar. Então, sempre verificar o pneu, usar o capacete. Que outras medidas você traz aqui para a gente para que eles percam um pouco esse receio de andar de moto, mas justamente tomem, né, todas as precauções que eles podem? Bom, vamos lá. A primeira coisa é o capacete, né? O capacete é, assim, um elemento mais básico para que se possa andar de moto com o mínimo do mínimo de segurança, né? E aí depois a gente tem os outros itens de equipamentos pessoais de segurança. Então, por exemplo, uma jaqueta, a luva, né? Se você sofre uma queda, a primeira coisa instintivamente que você faz é colocar a mão no chão. E aí rala toda a palma da mão, enfim, machuca. Então, capacete, luva e calçado adequado também. A gente está vendo as mulheres agora utilizar muito mais motocicletas, né? A mulher gosta de usar uma sandalinha, um sapato, um sapatinho e tal. É um item também que precisa se preocupar. O ideal é usar uma bota, um sapato que proteja aí um pouco mais alto o pé, para evitar que, em caso de acidente, você se lesione muito, né? E tá com a moto aí, depois a gente já parte aí pro próprio equipamento, né? Pra gente estar com a moto em ordem, funcionando freio, a parte de iluminação, de sinalização, buzina. Buzina é um item muito importante na moto, porque ela é muito rápida, então ela ajuda a sinalizar para o motorista que você está chegando, enfim. E um outro fator é você estar preparado para pilotar. As pesquisas indicam que a gravidade dos acidentes está intimamente ligada a estar habilitado, a estar preparado para pilotar. Então, essa pesquisa que eu mencionei para você, 67% das pessoas que foram feitas só com pessoas que caíram de moto e deram entrada em hospital. 67% aprenderam a pilotar sozinhos. E 45% tinham motocicleta há menos de 2 anos. E aí, eu ouvi você falando sobre os motoboys, olha só que interessante. De todas as pessoas que caíram, 23% eram motoboys. E 77% eram usuários normais de moto. O que, apesar dos motoboys andarem, nos passarem a impressão de andar de maneira muito agressiva, você vê que o preparo deles, né, a habilidade deles, evita muito que eles caiam. E cai muito mais as pessoas que são usuários, por exemplo, como eu, que utilizo a moto para ir trabalhar e voltar.
Certo. Bom, a gente falava também na questão das exigências de muitas empresas com horário. Você bem citou, né, que a motocicleta ela é um veículo mais ágil, né, que anda mais rápido porque tem a facilidade de mesmo no trânsito conseguir fazer ultrapassagens, conseguir ir em locais onde o carro não consegue, né? E até os nossos ouvintes estão trazendo aqui pra gente que, claro, há muito desrespeito por parte dos motoristas, mas também eles dizem há muito abuso por parte dos motociclistas. Fernando, nessa questão dos abusos, você deu várias dicas aqui sobre precaução. Que precaução você dá justamente na direção defensiva? Que tipo de jeito de conduzir a moto os que estão nos ouvindo agora devem agir? O jeito que eles devem agir no trânsito? Olha, como eu transito muito nessa questão da segurança, a gente procura observar e também ando de moto, a diferença de tempo que se ganha você correndo, acelerando muito e você acelerando pouco, ela é tão pequena. Você acelera muito, você chega 5 minutos, 3 minutos antes do que o tempo que você chegaria andando de moto com uma segurança bem tranquila. E aí você fala, puxa, eu me expus a um risco 10 vezes maior para ter um ganho de tempo de 2, 3 minutos. Então a questão da velocidade, isso que você ela falava é preponderante. Sim, oi? Não, com certeza. O que você falava pra gente na questão de abusar na velocidade, ultrapassar, se expor de um jeito gigantesco, é o que muitos dizem, né? Chegar 3 minutos mais cedo pro próprio velório, né? Pois, exatamente. Então, a primeira coisa é você controlar a emoção, porque a moto é um veículo gostoso de andar, ela envolve o componente emoção muito facilmente, né? Se você pegar sua moto para ir até a padaria, perto da sua casa, você pode extrair emoção nesse pequeno trajeto, porque ela acelera muito rápido, ela é muito ágil e tal. Mas a moto não... Se quer ter emoção, vai para uma pista de corrida, vai fazer um motocross, mas nas ruas, no trânsito, do dia a dia, controle a emoção, vai devagar, porque você vai conseguir... É aquela velha história, né? Devagar e sempre. O primeiro item que eu posso te dizer assim é a velocidade, porque o tempo de frenagem, para você ver, para você ser visto, quando estiver no corredor, que é uma realidade, isso eu vejo assim diariamente, o motociclista andando colado atrás do outro motociclista. Tem que dar uma distância de pelo menos 8, 10 metros, calcular aí umas 3 motos pelo menos de distância, que se ele frear, você consegue frear também. É uma coisa tão simples e que poderia evitar inúmeros acidentes. Outra coisa, quando você está andando aí a 10, 20, 30 metros atrás do outro motociclista, quando ele passa por um carro, o motorista já está atento que está passando moto. E você vem atrás com muito mais segurança. Eu, por exemplo, quando estou andando de moto, eu sempre deixo alguém ir na minha frente. Eu vou atrás. E se todo mundo for atrás, a gente tem espaço para frear e o trânsito vai se habituando, o motorista vai se habituando de que tem aqueles veículos passando próximo dele, as motos. É verdade, Fernando. Daí junta algumas coisas, alguns componentes, né, que você citava pra gente, que, por exemplo, muitas pessoas aprendem a pilotar a moto sozinhos, outros acham que a moto, como é um veículo que muitas vezes acaba sendo mais barato do que um carro, então junta, minha primeira carta eu quero que seja de moto, eu vou aprendendo sozinho, eu compro a minha porque é um pouco mais barato, e junta essa questão da emoção que você falou pra gente. Então se sente na liberdade de fazer tudo aquilo que sempre sonhou, só que no meio do trânsito, né, que muitas vezes não comporta tudo isso junto, né? Ou seja, essa dica que você falou, quer correr, justamente vá para um local apropriado, é o que muitos têm que ter em mente, né? Não utilizar a moto como o veículo de diversão. Está indo para o trabalho, então, como o veículo de transporte, de deslocamento até o seu trabalho, né? Vai usar, quer um bem-estar, a sensação de liberdade, do vento batendo na cara. A gente sabe que tantas e tantas pessoas se reúnem, né, aos finais de semana e fazem passeios desse jeito, né? De um jeito justamente voltado para isso, né? E não para dirigir desenfreadamente no meio do trânsito. Bom, Fernando, eu agradeço aqui todas as explicações que você trouxe pra gente. Se você quiser acrescentar algo mais, falando a respeito de um trânsito seguro, de um respeito mútuo, fique à vontade. Eu quero agradecer o espaço, eu acho importante, é sempre bom a gente estar falando em segurança, nos cuidados,
afinal de contas são vidas, são famílias, e como você falou, né, os gastos são enormes, mas a moto é um veículo muito bom, você ganha muito tempo, hoje ela é um componente de inclusão social, porque ela é o primeiro emprego, ela é o emprego de muitas e muitas famílias. A gente precisa buscar o que a gente chama de harmonia no trânsito, né? Em que cada pessoa, cada veículo consiga encontrar o seu espaço de maneira harmoniosa e segura. E é um trabalho que nós viemos fazendo aí há algum tempo, e eu tenho certeza que os resultados vão melhorando dia após dia, com atitude como a de vocês, de nos dar o espaço e de buscar levar essa informação, né, à população, às pessoas, para que façam um uso mais consciente da motocicleta e também do carro, enfim. É muito útil, parabéns à iniciativa de vocês e muito obrigado pelo espaço. Imagina, Fernando, a gente que agradece aqui todas as suas explicações para nós. É verdade, a harmonia do trânsito, ela é extremamente necessária. A maioria dos nossos ouvintes, até do Japão aqui, participando conosco, falando exatamente sobre que dirigem moto, que gostam muito disso, mas que tem que ter a autoconsciência. A outra pessoa tem que ter consciência, até os próprios pedestres também, né? Para que a moto também não seja culpada de causar acidentes. É o cidadão vivendo num transporte, vivendo na sociedade, sabendo respeitar os outros e a si próprio. Fernando, então, muito obrigada aqui por tudo que você trouxe pra gente e te esperamos numa próxima. Ok, estou à disposição. Obrigado a vocês. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Você está acompanhando Fique por Dentro no Bom Dia RTM. Visite agora